E aí, pessoal, tudo certo? Vamos mergulhar num assunto que, olha, despenca em prova de processo penal, os artigos 251 a 258 do CPP. Se a ideia é garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença, então a gente tá no lugar certo. Bora lá? Mas por que focar tanto nesses artigos? A resposta é bem direta, gente. Mais da metade das questões de concurso sobre o tema vem, da letra fria da lei. É isso mesmo. Então, dominar isso aqui não é só estudar, é pura estratégia de prova. Vamos ver como descomplicar isso de vez. Ok, antes da gente entrar nas proibições, naquilo que o juiz não pode fazer de jeito nenhum, a gente precisa entender o básico, né? O que ele tem que fazer, qual é o papel dele? E é exatamente isso que o artigo 251 do CPP nos mostra. Ele é a nossa base, o nosso ponto de partida. Então, o artigo 251 se resume a três coisas bem simples. Primeiro, prover a regularidade. O que é isso? É garantir que o processo siga nos trilhos, conforme a lei manda. Segundo, manter a ordem. Pense numa audiência, por exemplo. É o juiz que garante que tudo corra bem, sem bagunça. E por último, se precisar, ele pode requisitar a força pública para garantir que a regularidade e a ordem sejam cumpridas. Bem direto, né? E para não esquecer isso nunca mais na hora da prova, aqui vai a primeira dica de ouro, o mnemônico ROF. É só lembrar de ROF, R de regularidade, O de ordem e F de força. Simples, né? Com ROF, essas três funções do juiz ficam gravadas na memória. Beleza? Agora que a gente já tem a base, vamos para o prato principal. O ponto que, olha, as bancas amam de paixão. A diferença entre impedimento e suspeição. Entender isso aqui é crucial. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Então, muita atenção agora. Olha só a grande sacada. O impedimento é algo concreto, objetivo, preto no branco. É mais grave. Pensa assim, o juiz é pai do réu. Pronto, não tem discussão. Pega a certidão de nascimento e pronto, está aprovado. Já a suspeição é mais sutil, é subjetiva. Envolve, por exemplo, uma amizade íntima ou uma inimizade. Como é que se prova isso? É bem mais complicado, né? Então, impedimento é fato. Suspeição é uma questão de percepção, de um possível viés. E agora, o mnemônico que vai salvar na hora do branco. Presta atenção que essa é genial. Impedimento começa com I, que é vogal. Objetivo começa com O, que também é vogal. Bateu, vogal com vogal. Agora, suspeição começa com S, consoante. E subjetivo começa com S, também consoante. Consoante com consoante. Não tem como errar. Impedimento é objetivo, suspeição é subjetiva. Simples assim. Beleza, essa diferença ficou clara, né? Então vamos aprofundar agora nas regras do impedimento, as situações mais sérias e objetivas. A gente vai olhar de perto os artigos 252 e 253, porque é neles que moram as pegadinhas de prova. Foco total aqui. E falando em pegadinha, tem um número que é o terror dos candidatos desatentos, o grau de parentesco. A lei fala que o impedimento vai até o 3º grau. E atenção, inclusive. Isso quer dizer que pega tio, sobrinho, bisavô. A banca adora colocar 2º grau ou 4º grau para confundir. Então grava aí, o número mágico do impedimento é o 3. O artigo 252 traz as situações mais comuns. Pensa comigo. Se o cônjuge do juiz, ou um parente dele até aquele 3º grau que a gente falou, já trabalhou no processo como advogado, promotor, delegado, perito, não dá, né? O juiz está impedido. A mesma coisa se o próprio parente ou o próprio juiz for uma das partes no processo ou tiver algum interesse direto na causa. Fica óbvio que a imparcialidade foi para o espaço. Mas não é só sobre parentes, não. O impedimento também vale para a atuação do próprio juiz. Imagina que, antes de ser juiz, ele foi advogado de uma das partes naquele exato processo. Ou foi promotor, ou até testemunha. Não faz sentido ele julgar agora, certo? Ele já tem um lado. E tem mais, se ele já deu uma sentença, uma decisão sobre o caso numa primeira instância, ele não pode julgar o recurso disso lá no tribunal. A opinião dele já está formada. Saindo do 252, a gente chega no artigo 253. Ele tem uma regra bem específica para quando o julgamento é feito por um grupo de juízes, como lá nos tribunais. A regra é simples. Juízes que são parentes entre si, adivinha até que grau? Isso mesmo, 3º grau. Eles não podem participar do mesmo julgamento. Pensa em 2 irmãos desembargadores julgando o mesmo recurso. Um poderia influenciar o outro, né? A lei quer evitar exatamente isso. Bom, a gente viu bastante coisa, né? Chegamos na reta final e agora é aquele momento de amarrar tudo, de revisar os pontos principais. É o resumo do que a gente precisa levar para a prova, aquilo que não dá para esquecer de jeito nenhum. Então vamos lá.
Resumo rápido para gabaritar. Funções do juiz? Lembra do Hoff: regularidade, ordem e força. Diferença principal? Impedimento é objetivo, vogal com vogal. Suspeição é subjetiva, consoante com consoante. O grau de parentesco que sempre cai, terceiro grau inclusive. E a consequência de um juiz impedido julgar? Nulidade absoluta. Tudo que ele fez no processo não vale mais nada. Com isso na cabeça, a chance de acertar é gigante. E para a gente terminar, vale uma reflexão. Tudo isso que a gente viu não são só regras para decorar para uma prova. No fundo, esses artigos são a garantia de algo fundamental: a imparcialidade da justiça. São os mecanismos que a lei criou para garantir que todo mundo tenha um julgamento justo, por um juiz que não tenha nenhum interesse na causa. E essa é, afinal, uma das coisas mais importantes que a sociedade espera do judiciário, não é verdade? Fica aí o pensamento.